Opa, aqui é o Pedro Delavia. O vídeo de hoje vai ser um livro sobre as leituras que eu fiz. Então não solta a vinheta não, porque eu não vou gravar nenhuma música para poder fazer a introdução. Só põe assim, leituras. Obrigado, Adriele. Então vamos lá. Vou usar o Scooby como referência. As pilhas de livros estão aqui. Vamos começar falando pelo número, né? De acordo com o que eu fui anotando durante o ano, eu li 50 livros, um total de 9.326 páginas. Caramba, eu li 10 livros em abril? Uau! Diz o Scooby que em abril eu li 10 livros. Aí eu dividi sobre autores brasileiros, estrangeiros, mulheres, não ficção e poesia. Depois eu faço isso mais bonito no próximo ano, porque eu nunca fiz isso. Eu li meio a meio, li 25 brasileiros e 25 estrangeiros. Só 4 mulheres. Falhei miseravelmente. Não ficção foram 7, poesias 3 e um cordel. Já usei o papel, tiro o papel daqui, guarda a caneta. Eu vou começar falando no livro que eu abandonei, porque teve um livro que eu abandonei que eu achei insuportável, a história extremamente inconsistente e toda baseada em ser burguês e o quanto eu sou rico e os motivos mais pífios e absurdos de... sei lá, é chato. Sei que muita gente, já vi que muita gente gostou, eu detestei, nunca vou ler nenhum outro livro dessa autora, e foi uma mulher, seriam 5 mulheres se eu tivesse terminado de ler esse livro. Aí eu abandonei esse livro aqui, o terceiro vencedor do prêmio Kindle. Péssimo livro, horrível, detestei. Desculpa quem gostou, vou apagar todas as anotações que eu fiz e vou dar pra alguém. Nossa, eu tô tão desconfortável fazendo esse vídeo, igual eu tô em todos os outros. Então, eu li 50 livros, 50 bolos. O primeiro livro que eu li foi O Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. E esse livro eu tava lendo, eu comecei a ler ele no início de 2019, mas eu li assim, acho que nem 15% dele, e foi no Kindle. Ele estava esgotado, ele acabou de sair agora, extremamente caro ainda. O que eu posso dizer do livro? O livro é extremamente sangrento. Passa no Velho Oeste, a história do Kid, que vai aos poucos se tornando um homem, porque ele se junta a um grupo de bandoleiros, não sei, pura morte. É assim, morte atrás de morte, atrás de morte, atrás de morte, extremamente sanguinolenta, tortura, tirar escalpo, matar bicho, assim, comecei o ano... Isso nem sabíamos que ia passar pela pandemia. Depois eu li esse livro aqui, do Otto Lara Rezende, que é um livro de contos, super fino. Aí eu falei assim, vou tentar recuperar meu tempo perdido. Mais um livro de mortes e agonias e tristezas. Cara, tipo, eu gostei do jeito que ele escreve, mas, tipo, eu falo muito tipo, né? Então, eu gostei do jeito que ele escreve, só que ele conta umas coisas absurdas. Tipo, tem um conto aqui que é só sobre a história do cara que taca pedra em cima de um bando de gatinho. E o outro que o cara mata um gambá na rua e depois pisa em cada um dos filhotes. Não, eu não quero ler isso. Otto Lara Rezende, um doente mental. Talvez, não sei. Sei que eu tenho outros livros dele aqui, eu vou descobrir depois. Depois eu li um livro que eu gostei, que é o Trono no Morro, do José J. Veiga. Eu já tinha lido um livro desse autor, que eu já tinha gostado muito. E esse aqui eu gostei bastante, a história passou bem rápida e é uma novelinha, né? Passou voando porque é muito bom, eu gostei. José J. Veiga, tem vários outros livros dele aqui, também vou ler ano que vem. Depois, o quarto livro que eu li no ano foi esse do Jorge Luis Borges, Os Conjurados, que é um livro de poesias do Jorge Luis Borges. E eu vou confessar que, tipo assim, eu não entendi nada. É muita referência literária, muita referência de livro, de filme, de autor, de escritor, de texto. Perdidaço. Eu tenho que ter muito cacife para ler um livro desse. Então eu li, assim, o que eu entender, entendi, o que eu não entender, não entendi, e pronto. E um dia eu volto nele para poder entender mais. Porque os textos que eu lia dele na faculdade eu achava maravilhoso. Aí eu peguei esse aqui achando que ia ser assim e apanhei. Aí o quinto livro que eu li
foi esse conto aqui, O Alienista, do Machado de Assis. Olha, eu vejo que todo mundo gosta muito do livro. Eu achei ele bem razoável, bem fraco. Dei 3 estrelas nele. Foi 3 estrelas. Por quê? Porque eu comecei a ler e na hora que ele começou a atacar o pessoal no hospício, eu já fraguei que todo mundo da cidade ele ia colocar no hospício e que depois ele seria o louco. Tipo assim, previsível. E é isso aí. Esperava mais por ser Machado de Assis. Aí depois, a primeira mulher do ano que eu fui ler foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Que até então, da Clarice, eu tinha lido contos e umas crônicas, assim, lembro de ter lido na escola, lembro de ter lido na faculdade e nunca tinha lido nada dela. E o início desse livro eu li porque um amigo me emprestou o livro dele na época, eu estava na faculdade ainda. Ele falou assim, você precisa ler esse livro, você vai adorar. Eu tinha escrito um texto e ele tinha lido e falado que o texto lembrou esse livro. E aí eu lembro que eu li o início do livro e parei. Eu tinha achado fantástico, eu não sei por que eu parei. E finalmente eu li, e esse aqui é um dos livros preferidos da minha vida agora. Porque é assim, é pura dor e sofrimento de muito amor, é isso. Eu vou resumir assim, dor, sofrimento, muito amor. Clarice, né? Vamos lá, próximo. Não vou ficar falando o número não, porque eu vou perder com certeza. O 7º livro que eu li nesse ano foi o Matéria Escura, do Crouch, do Blake Crouch, que é um livro de ficção científica, que é muito bacana, muito doido, porque trata de mundos paralelos. Então, eu não vou falar muito de cada livro, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu só vou passar, explicar mais ou menos qual que é, se eu gostei ou não gostei, e é isso aí. E falar que todos esses livros que eu li esse ano de 2020, eu não resenhei, eu só comecei a resenhar a partir dos últimos, e alguns eu não resenhei. Vocês vão entender. Vamos lá, continuando. Então, Matéria Escura, ficção científica, muito bom. Eu dei quantas estrelas? 3,5. 3,5 porque eu não gostei do final, eu lembro disso. Ele fica muito... Deixa eu ver o que eu pus aqui. Se tem comentário. Geralmente eu escrevo comentário no final. Ah, tá. Então o que acontece? Eu coloquei que o livro era completamente diferente do que eu esperava. O protagonista é insuportável. E falei que o Pines é muito melhor. Porque o Pines do Crouch é o livro que eu mais gostei dele até hoje. Aquele que virou série, que estragaram. Esse mesmo. O próximo livro que eu li foi o 1984, do George Orwell. Que... todo mundo já leu, né? Todo mundo conhece. Era um livro que eu tinha começado em 2019 e tinha abandonado. Tinha lido até como a Adriele, minha companheira, fala, até os 2 minutos de ódio. É onde ela parou e tá lá até hoje. E é o que eu disse aqui, ó. Livraço. Precisa ser relido no futuro, com certeza. Maravilhoso. Por quê? Porque é um livro extremamente atual, né? Estamos vivendo coisas semelhantes a 1984. Quem diria? Mas é assim... foi um dos melhores que eu li e depois eu falo quais são os principais que eu mais gostei. Então, depois eu fui ler um livro menorzinho, fininho, para poder ganhar tempo, que foi O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle, que eu achei uma história divertida. Então, e é um livro adaptado, ou seja, é um livro infantil. Mas o que a gente vê nesse livro? Racismo, xenofobia, exclusão de classes sociais, essas coisas, né? Essa coisa que Conan Doyle demonstra pra gente. Aí o cara sai matando tudo, velho. É assim, eles entram num mundo perdido, você vê e fala assim, olha, quanta diversidade, quantos animais bonitos, vou atirar em tudo. E aí sai matando todo mundo. Escrotaço. Eu ainda pretendo ler um Sherlock Holmes, que eu ainda nunca li, do Conan Doyle, mas não vou comprar livro dele, não vou ter na minha coleção, não, porque eu não curto esse tipo de coisa, não. Próximo livro que eu li em homenagem a um amigo meu, Davidson Eder. Detesta que fala Davidson Eder. E foi O Escaravelo do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida. Que foi um livro assim, essa coleção todo mundo ama, que é a Vagalume. E foi um trauma na minha infância, porque todos os livros da Vagalume... minha escola só pedia livros da Vagalume. Só livro da Vagalume. Só. Eu odiava essa coleção. Eu tentei ler o Cadáver Over Rádio, eu parei, eu li no...
o Sparion, que chamava, é isso, Casa da Borboleta Attila, não lembro mais nada. Eu lembro que tem uns títulos aí que eu bato o olho, eu lembro, porque foi da minha infância. E eu achava horrível, detestava. Eu gostava era da Droga da Obediência, do Pântano de Sangue, do... como é que é aquele que rouba figurinha? O Gênio do Crime. Esse aqui, lixo, tá? Então, desculpa. Quis dizer, não é lixo não. Quis dizer o seguinte, eu não gostei. Extremamente datado, cara. Tipo, é um Deus Ex Machina pra explicar o final, quem que é o assassino. É muito tosco. É infanto-juvenil, sei. Todo mundo tem uma boa lembrança disso, mas eu fui ler adulto, né? Então não funcionou pra mim na infância, não funciona pra mim agora como adulto. Não lerei Coleção Vagalume nunca mais. Desculpa a todos os autores da Coleção Vagalume. Vocês foram muito importantes para todas as pessoas que leram vocês, eu não. Depois eu fui ler um livro do Tesa, do Cristóvão Tesa, que é o Espírito da Prosa, que é mais ou menos, que é um ensaio, né? Ele conta mais ou menos a história, eu falei mais ou menos de novo. Ele tenta fazer uma autobiografia literária, só que é uma autobiografia literária muito viajada, cara, muito viajada. Eu já tinha lido um livro do Cristóvão Tesa, adorei, um romance, não lembro o nome, Aventuras Provisórias. Achei muito massa, mas esse livro aqui eu não deixei de gostar não, achei ele bom, dei 3 estrelas nele, mas vamos ler minha consideração final. Anotei a ideia do meu livro que eu escrevi aqui no livro. Que doido, tá quase completo. Então, eu coloquei assim, que o forte dele é criar as histórias, né, e não ficar teorizando a teoria, né, que é o saco uma das coisas que mais me irritava na faculdade era isso. Você ia ler um texto sobre um escritor, você ia pegar um teórico que falou sobre um teórico que teorizou uma teoria sobre aquele escritor. É um porre. Não, esse aqui não é um porre, não, ele é bom. Continuando a grande saga, A Morte de Ivan Ilyich Lev Tolstói. Falei certo, amor? Ela que sabe, eu não. Então, livro fantástico, fenomenal. É curtinho, é rápido. Eu já estava, assim, na época muito triste, mas amei profundamente. Coloquei que o livro é foda e também lindo. É isso aí, amei mesmo, lembro. É assim, é tanto sofrimento e dor no livro que ele vai sentindo que você fica assim, por favor, morre. É uma justificativa muito boa para morrer, parar de doer. O outro livro que eu li em seguida foi O Eu, Robô, do Asimov, que era um livro que eu também tinha começado em 2019, tinha lido 2 contos, tinha lido até aqui. E aí eu falei assim, deixa eu completar, né? Terminei de ler, gostei, dei quantas estrelas? 4 estrelas, não é um livro excelente. Gente, tem gente que coloca, tipo assim, o Asimov como o livro da vida. Pô, vocês estão precisando ler mais, né? Tipo assim, é muito bom, mas assim, para excelente tem que ser uma coisa que vai marcar sua vida eternamente. Eu mal lembro dos contos que tem aqui, mas é por causa do meu problema de memória, não é por causa do Asimov não, mas é muito bem escrita, gosto muito, são histórias de ficção científica, são vários contos, todos envolvendo robô, cada um numa situação diferente, e são progressivos, são lineares, né, ao longo dos anos, e os mesmos personagens acabam voltando, contado do ponto de vista da menina do primeiro conto, que ela conta a história dela e depois ela vira uma engenheira, diretora de uma empresa que fabrica robô. É mais ou menos isso. Ah, sim, falei que destaque para os últimos 2 contos que foram lindamente concluídos. Muito bom. Ainda bem que eu escrevo no livro. Depois, o livro que eu li foi esse gigantão aqui. Olha só que lindão. O It, do Stephen King. Olha, o cara do Navegandos, que eu esqueci o nome, Bruno, lembrei. O Bruno fala que esse livro é o livro da vida dele. Dos livros do Stephen King que eu li até agora, o que eu mais gostei foi o Sob a Redoma, que eu gostei muito mais do envolvimento dos personagens. É muito legal. E o que acontece? São os 5 meninos, né, que vão ver... vai lá, brigar com o palhaço. É isso. 5 meninos que vão brigar com o palhaço, brincadeira. Não se resume só a isso.
Mas é muito bacana o livro. Eu tô me justificando muito. Então, eu dei 3,5 estrelas pro livro. Por quê? Eu coloquei que ele é prolixo pra caralho. Se tirasse umas 400 páginas ele ia ser melhor. Falei que o Under the Dome é muito melhor. Então, eu li o livro muito rápido, eu li ele em 20 e poucos dias. Corri na leitura, tava gostando, me senti imerso na história, gostei. Eu não assusto com livro de terror porque eu sou extremamente cético, eu não acredito em absolutamente nada. Então eu não tomo susto em livro, mas é o tipo de coisa assim que ele não deixa de ser um terror, mas tem muita coisa que é injustificada. Por exemplo, quem já leu o livro, me explica aí, pra que aquela cena final de sexo para poder sair do labirinto do esgoto? Não faz o menor sentido, mas é um bom livro, todo mundo tem que ler. O livro que eu li depois foi um livro bem curtinho que eu li no Kindle, que chama Alguns Contos Estranhos, do meu amigo Maurício. Deixa eu pegar aqui o sobrenome dele, é uma desgraça para falar, vamos lá. Alguns Contos Estranhos. Coloco na lista embaixo aqui descrição de cada um deles. Do Maurício, não sei falar seu sobrenome, me desculpa, mas é isso. Então, o conto, ele é curtinho, ele foi inclusive o livro mais curto que eu li esse ano. Deixa eu olhar aqui na estatística. É ele mesmo, 48 páginas. É um livro criado a partir dos 10 anos de oficina de escritores. O Maurício ele trabalha com correção de textos. Ele também escreve e faz oficinas literárias. E o primeiro conto desse livro dele é super escatológico. Não foi o tipo de conto que me prendeu, mas o segundo para frente são todos excelentes. Eu gostei muito. Depois do livro do Maurício, recomendo todo mundo ler porque tá baratinho na Amazon, compra lá. Foi outro livro no Kindle, que é aquele livro do Henry que eu cito no meu primeiro vídeo do canal. Não foi o que eu fiz o primeiro vídeo, mas eu cito ele. Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros, do Henry Bugalho, que tem dois contos que eu considero assustadores. Como é que eu falo? Tipo assim, é muito massa a história, muito bem descrito. É tipo assim, tem uma descrição perfeita para isso. Esses dois contos que eu gostei, eles são tão assustadores que se eles fossem descritos do jeito que você lê ali, você sentiria um pouquinho de medo, sem ser com jumpscare de filme que pá! E você sai pulando que nem um louco. Que jumpscare pra mim é a justificativa do filme ser uma bosta. Você precisa assustar os outros com um grito, quer dizer que o seu filme é um lixo. Desculpa, que eu acho, tá? Tô cagando regra não, minha opinião. Falar desse livro aqui, O Estrangeiro, do Camus. Cara, ele é curtinho, pequeno, praticamente uma novela, mas é um romancinho. Romancinho. Romanção, né? Porra. Livro fantástico, fenomenal. Vamos ler o que eu escrevi no final. Excelente livro, excelente reflexão final, maravilhoso. É isso. Exatamente. O final do livro, assim, mata a pau. É incrível. Todo mundo tem que ler. Estrangeiro. Camus. Ano que vem vou ler outro livro dele. Tem mais uns 2, 3 aqui em casa. Galera, tem que acelerar. Tô gastando muito tempo. Vamos lá. Depois eu li Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Eu tô rindo porque é engraçado. É muito curto. É praticamente uma novelinha também. Eu coloquei. É bonzinho. Uma novela. Alguns risos. E só também. Vamos ao próximo. Então, eu li até hoje 2 livros só do Jorge Amado. Li dos mais antigos que eu tinha na cronologia do que ele escreveu. Nenhum deles ainda são daqueles famosos. Tem alguns aqui, tem vários, né? Tem mais de 10 Jorge Amado aqui em casa. Mas, que eu posso dizer? É divertido, é engraçado. O Jubiababa, é isso? Jubiababa, esqueci o nome do livro, caramba. É isso. O outro livro que eu li dele eu gostei mais, é mais completo. Mas esse aqui é divertido, dá pra você rir. A melhor parte do livro é a origem do nome Quincas Berro d'Água. Depois eu fui ler esse livro pequenininho, que é um livro infanto-juvenil,
Fábulas do Amor Distante, do Marco Túlio Costa. E aí, minha grata surpresa, o que é que eu descobri? Que esse livro aqui é escrito pelo pai da Ana Lia Soares. E eu fui ler ele justamente agora. E a maior surpresa foi que eu já tinha lido o livro dele e eu não sabia. E eu tenho o livro dele aqui, que foi um livro que eu gostei muito quando eu era criança, que é O Mágico Desinventor. Que eu quase peguei ele para ler, só de curiosidade, para ver se eu gostava de novo, mas eu prefiro guardar na mente, assim. Então, esse livro aqui, eu não curti porque, assim, eu achei que eu tô adulto demais para ler. Li ele num dia só. Então, algumas ideias de amor aqui eu discordo, porque essa entrega de amor para mim é muito romantizada. Quem é jovem vai gostar. Depois, eu fui para um livro que foi recomendado no vestibular, que é um dos livros que eu tinha colocado para o Desafio Livrado, eu acho. Fui ler o Cobra Norato, do Raul Bopp. Mas o que acontece nesse livro aqui? Ele é para ser um livro, são em versos, né, versificado. Para considerar poesia? Vamos considerar poesia. O que acontece nesse livro aqui? Acontece que eu precisei de um texto de apoio para poder ler esse livro e entender esse livro. Ele usa 1 milhão de termos indígenas e constrói uma história, tentando fazer uma história mitológica. E é um livro que eu não gostei, porque ele viaja demais, não tem contexto, o enredo é todo picado. Eu acho que assim, é um demonstrativo de veja como eu sei escrever sobre índios e não sei porque eu sou branco. É isso. O próximo livro que eu li foi esse aqui, Uma Ilha Chamada Livro, da Heloísa Seixas. Cara, tipo assim, eu já tinha lido um livro super curtinho dela, eu tinha adorado o livro, maravilhoso, e esse aqui ficou um dos meus favoritos também. Sou apaixonado com a Heloísa. Eu descobri que, olha como é que eu sou desinformado das coisas. A Heloísa também escreve ficção. Nunca li uma ficção dela, só li livros sobre livros. E esse livro sobre livro dela aqui é assim, é um primor, cara. Como eu amo essa mulher. Nossa, como ela é bacana. Coloquei, livro lindo, que mulher sensível, uma inspiração para escrever. Amei. É isso. É esse livro aqui, ó, Uma Ilha Chamada Livro. Leiam. Depois eu inventei de ler os livros que eu tenho aqui que estão encalhados há anos, e eu fui ler esse livro aqui, Alice no País das Maravilhas. É bonito? É bonito. É viajado? É pura droga. Cara, que livro surreal. Eu acho que esse livro aqui, não tenho quase certeza, eu procurei, pesquisei, tentei achar essa edição. Não achei, eu acho só para vender, ninguém fala nada dela. Eu acho que é uma adaptação porque o texto é muito curto, muito pulado, muito saltado, mas é totalmente viajado. Eu acho que é o livro assim, você fumar e tomar alguma coisa, um ácido, alguma coisa assim, deve fazer sentido. Eu não entendi. É bacana, pelo menos eu li. Falei, você já leu Alice? Já? Gostou? Não. Depois eu li outro livro no Kindle que se chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Cara, então, o cara que começa um livro e cita Olavo de Carvalho no início do livro, eu já brochei na hora. E ele cita o Olavo justamente no livro que o Olavo escreveu sobre Aristóteles, que todo mundo que é entendido de Aristóteles criticou, falando que ele não entendeu nada de Aristóteles. Então, já comecei o livro falando assim, vou ler uma porcaria. Então, eu achei que o livro ia falar sobre essa coisa do livro, ia se focar em livros, mas ele foca exatamente na leitura e ele quer te mostrar como você é incompetente em leituras. Ele quer te ensinar a ler o livro, mas do jeito que ele acha que está certo. Eu tirei algumas boas indicações, não vou falar que foi tão ruim, eu dei 3 estrelas, coloquei ele como bom. Mas assim, é um livro super maçante, super chato, e aí ele tem um monte de exercício no final, é assim... Cara, se você for ler um livro, se alguém for ter que te ensinar a ler livro e você ter que aprender como é que você lê, do jeito que a pessoa quer, tira todo o tesão de ler, sabe? Não curti não. É um livro dispensável, tem 400 e tantas, 432 páginas. O massa é que no final tem uma lista de livros assim que ele recomenda. Tipo assim, mas recomenda você ler Euclides, matemática. Eu não vou ler matemática.
Eu sou péssimo em matemática. Desculpa, matemáticas. Depois eu li esse livro aqui, de um conhecido meu, O Filho do Coveiro, do Marcos Mota. Então, o que eu posso dizer? Seria um livro muito bacana se focasse na trajetória de vida de uma pessoa que é tipo assim, é um coveiro que se apaixona por uma mulher e ele quer conquistar a mulher, mas ele quer conquistar a mulher como? Sendo rico. E aí ele decide que ele precisa passar por cima de todo mundo, igual todo grande empresário aí. Então ele que passa por cima de todo mundo para ficar rico, para conquistar a mulher ser dele. É um livro que tem as ideias, que pode agradar alguém, mas a mim não agrada porque não é o tipo de coisa que eu penso. As pessoas não são sua posse, tá? Quando você gostar de alguém, goste da pessoa porque ela te completa, porque ela te faz bem, porque ela te faz feliz. Não faça com que ela seja sua, ela não é, tá bom? Ninguém é de ninguém. Para de pegar as pessoas como se fossem objetos. Continuando. Mas eu coloquei 1 estrela, 2. Desculpa, Marcos, eu não curti porque esse pensamento tá errado na minha cabeça. E depois eu comecei a ler um livro que chama... Depois eu li o livro... Comecei a ler. Eu li o livro que chama... No Kindle. Que chama A Literatura como Remédio. Todos os livros que eu falei, eu acredito que eu tenha pensado nisso. Se eu não pensei, agora na hora que eu tô falando isso pra mim que tá editando, eu vou colocar aqui do lado. A Leitura como Remédio do Dante Galli com o Leandro Carnal. O Leandro Carnal fez só o prefácio dele. É isso. Mas esse é um livro assim... É uma experiência laboratorial que as pessoas leem em conjunto e discutem certos assuntos sobre os livros. São dados, né, que ele vai coletando com esses grupos de leitura e que as pessoas começam a ler, e aí ele só fala de gente de escritório, de advogado, de médico. Totalmente elitista, cara. Põe esse grupo, tipo assim, na periferia. Quem que precisa ler? O médico que já é rico, milionário e tá ganhando dinheiro pra caramba, ou a pessoa... está dando um grupo de leitura só para a burguesia, pô. Aplica isso na periferia. As pessoas com menos condições precisam de mais atenção, não o rico. Rico não precisa de nada, precisa parar de ser rico, precisa pagar imposto. Todo revolucionário ele. Depois eu fui ler o Luiz Fernando Veríssimo, analista do Bagé. Então... tem coisa do Veríssimo que eu já tinha lido, uns contos esparsos, que eu gostei muito. Esse livro eu não gostei, por quê? Porque é machista, misógino, cheio de piadinha de gay, zoando mulher o tempo todo, essas coisas. Dei 2 estrelas porque algumas partes que não são preconceituosas eu consegui rir, mas fora isso, nada. Depois eu fui ler o quê? A Arte da Meditação, do Daniel Goleman. A Arte da Meditação por quê? Porque eu estava precisando meditar, estava chegando numa parte crítica da vida. Não, já tinha passado a parte crítica da vida. Não, estava chegando ainda. Íamos sofrer. Eu estava chegando em épocas extremamente difíceis desse ano e a Arte da Meditação... Por que eu escolhi? Esse Goleman escreveu um livro que chama Foco, que eu li, e assim, ele parece um livro de autoajuda, mas não é porque ele é um cara que se baseia em dados. Então, eu precisava meditar, comecei a fazer os exercícios, a primeira meditação é muito boa, ele ensina umas 3, 4 formas de meditar, acho que era 4, 5, não sei. Baseado em dados, experimentos, então o que é baseado em ciência eu gosto. Comecei a fazer, larguei, confesso, não medito mais, preciso, ajuda, principalmente se você continuar e não parar. Mas é um livro assim, pequeno, curto, vem um CD o CD é inútil, o CD fala o que está escrito no livro, é a mesma coisa, não serve para absolutamente nada, só que fala pausado, aí você fica dormindo. Aí eu fui ler, porque eu estava querendo escrever o meu livro para o Prêmio Kindle. Aí eu falei, vou ler os ganhadores do Prêmio Kindle, que é aquele que eu já citei, que eu abandonei. Eu li na ordem. Eu li o primeiro vencedor do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. O terceiro ano foi o Damas de Paus, que eu abandonei, nunca mais vou ler. Eliana Cardoso, não lerei nunca mais na minha vida. Mas o primeiro que eu li foi o Machamba, que foi o primeiro vencedor do Prêmio Kindle.
da Gisele Mirabaia. O que eu tenho a dizer sobre esse livro? Vamos lá. Não gostei. Por que eu não gostei do livro? Terminei com muita insistência. Questionei por que o livro ganhou o prêmio e coloquei que eu já sei como eu não vou escrever um livro. Sacanagem. Olha, tipo assim, ela escreve bem. Eu acho, assim, a escrita dela é boa, mas ela repete elementos o tempo todo e tem uns 3, 4 furos aqui de roteiro que é altamente perceptível. Você vê que, tipo assim, por que não revisaram o livro? Sabe? Tipo, não gostei. Aí eu fui ler mais um livro para desopar a biblioteca, um livro daqueles que você lê num dia só, porque ele é curtinho. Incidentes e Alquimias, do Leonardo Araújo. Esse livro aqui bonitinho. Eu acho bonitinho. Não é ruim, mas fraquinho. Mas eu coloco que ele é fraco porque ele merecia mais da minha atenção. Meu dia não tinha sido nada bom. Vamos lá. Mas é isso. Mais um livro. Depois eu fui ler um livro, esse aqui, que se chama O Alto da Vila da Gente, do Sérgio C. Medeiros. Eu conheci o Sérgio pessoalmente num evento de livros e eu comprei o livro dele. Eu comprei um livro dele e ele me deu os outros 2. Ah, o Sérgio aqui. Sérgio, espero que o Sérgio esteja bem. Ele fala que ele vai tentar fazer um livro de um cordel. Então, tem bastante rima, mas a história é muito vaga. Não tem um enredo igual os livros de cordel que eu li e que eu adorei, que eu achei maravilhoso. Mas é uma boa tentativa. Eu achei legal. Eu tenho mais outros 2 livros dele. Esse aqui é o livro menos popular do Kindle que eu li, porque fui eu que cadastrei ele. Do Kindle, não. O livro menos popular da Scoob, porque fui eu que cadastrei o livro lá, porque até então ele nem existia no Scoob. É interessante, é bacana. Ele tem na estante virtual, se alguém interessar. Mas eu ainda tenho 2 livros dele para ler, para saber se eu vou gostar realmente ou não. Depois eu li outro livro curtinho, esse aqui, Gótica, do Flaubert. São contos juvenis, Gustave Flaubert. Cara, eu não sabia que o Flaubert escrevia livros de... seria um terror mistério. Os contos desse livro são todos de tipo terror e suspense. É um livro que eu gostei, me surpreendeu, a história é boa. Tem uma história aqui de um vampiro, um negócio assim, que eu gostei muito, achei muito legal, muito divertido. Sonho do Inferno, falei, o conto foi muito bom. Esse Sonho do Inferno é muito bom. Mas é legal, Flaubert, eu não sabia que existia, Gótica. Continuando. Aí eu fui para um livro que foi indicação da Adri, minha companheira, que ela leu para a faculdade, que se chama O Monstro, do Sérgio Santana. Quando eu li o livro, ele ainda não tinha falecido. Infelizmente, ele faleceu nesse ano de 2020. Mais uma perda, né? Quem precisa não morre. É um livro de contos, alguns bem estranhos, outros bem monótonos, e uns 2 muito bons. O que eu escrevi no final? Vamos lá, vamos lá. Boas narrativas, bons enredos, péssimas conclusões. Eu falei que eu gostei mais pela narrativa. Sérgio Santana, meu primeiro. Aí eu cheguei num livro que eu dei 4 estrelas e meia, que foi meu primeiro Hemingway, Ernest Hemingway, Adeus às Armas, que é um autor que meu pai gostava, um dos autores que meu pai gostava. Dos livros que meu pai tinha do Hemingway, nenhum era o romance, desapareceu os romances que meu pai tinha dele. Eu fiquei só com as biografias do Hemingway. Mas esse foi um livro que eu gostei bastante. A história com final triste, como todo bom livro parece ser. Acho que se o final for muito feliz, não tem graça. Mas é um livro de guerra, uma história de um... É quase que uma história biográfica, né? Uma autobiografia dele, com muita ficção, claro. Final da Primeira Guerra Mundial, ele voltando para casa. Eu coloquei 4,5. Hemingway, tem mais um livro do Hemingway aqui, romance. 2, né? Mais 2. Mais 2 romances dele e quero ler mais Hemingway, gostei. Tirando que uma biografia que eu li dele, ele gosta de gato, mas matava bicho e gostava de tourada. Não faz muito sentido, não. Depois, eu li o segundo ganhador do prêmio Kindle, o Memorial do Desterro, do Mauro Maciel. Olha, eu vou te contar o seguinte, parece um... Então, esse livro, ele começa muito estranho, começa uns elementos, fica faltando conclusão de algumas coisas. Tem alguns furos.
Só que ele é muito triste, cara. Ele é muito triste e o final dele é ainda mais triste. Então, eu gostei muito. Eu achei que eu não fosse gostar porque eu tava meio assim, pô, o cara não percebe isso, o cara não faz isso, não, deixou tal coisa, pulou tal coisa. Aí eu não sei se foi proposital, acaba que, independendo de ser ou não, muito bom, gostei. Foi o único dos 3 que eu li, do vencedor do Prêmio Kindle, que eu realmente gostei. Aí eu fui para uma não ficção, Buracos Negros, do Stephen Hawking, um livro que eu comprei porque estava tipo R$8, super fino. Ah, sim, bem bacana. Pena que eu não entendo nada de física. Rápido, divertido, a última parte, o capítulo final, muito confusa. O resto foi bem fácil de entender e fica especulando. Eu falei que esse aqui eu gostei, descontraí e reacendi a imaginação. Porque, tipo, eu gosto muito de astronomia, não astrologia. E gosto muito dessa parte da ciência que é a astronomia. E essas coisas me fazem viajar, assim, bastante. Então, é um livro super curto, falando sobre buraco negro. Se eu tivesse capacidades matemáticas e físicas, eu teria gostado mais, com certeza. Depois eu li um livro que chama A História de Livros Perdidos, Giorgio van Straten. Tentei fazer um sotaque italiano, mas ficou péssimo. Esse livro aqui, da Unesp, eu achei muito massa, porque conta histórias de livros que não vieram à tona, que não apareceram. Então ele fala, por exemplo, um livro do Hemingway, provavelmente perdido, a segunda parte do Almas Mortas, do Nikolai Gogol, assim. Walter Benjamin, Sylvia Plath. A história desse livro de não ficção é uma busca por informações sobre livros que pessoas juram ter existido, mas que desapareceram, que nunca foram publicados. E é muito foda. É legal, é curto, rápido e muito curioso de se ler. Depois eu fui ler o primeiro Henry Miller, que era o escritor preferido do meu pai, chamado O Mundo do Sexo. Esse livro era do meu pai. Aqui eu fiquei com uma grata surpresa com meu pai criticando o regime militar que existiu, a ditadura, tá? Grande pai. Meu pai tinha umas ideias muito erradas de muitas coisas, mas pelo menos ele era contra a ditadura. Parabéns, pai. Ele colocou falando que as pessoas consideram o livro como pornografia. Ele falou assim que pornografia foi a morte e a tortura que o AI-5 instituiu no Brasil. Isso aí, pai. Consciente. Então, o livro cai nos pedaços. Eu não entendi direito se é uma ficção, se é uma autobiografia, se é... É muito confuso, cara. Eu coloquei o quê? 2 estrelas. Muitas cenas de sexo. Henry Miller muito pedante. Mas é isso, Mundo do Sexo, do Henry Miller, curtinho, pequenininho. Próximo ano agora eu lerei outros livros dele, porque eu tenho vários aqui que eram do meu pai. Eu não gostei desse livro porque eu achei ele raso e confuso. Você não sabe se é uma história, se é uma autobiografia, uma lembrança, uma memória. Fica confuso, porque ele coloca personagem, tira personagem, aí ele fala na primeira pessoa, não sei, são muitas vozes, achei estranho. Depois eu fui para Metamorfose, do Franz Kafka. Cara, que, tipo assim, todo mundo fala do livro e é um livro que todo mundo precisa ler realmente. É uma novela, é fantástico, não é uma barata. Fala muitas pernas, gente. Ele tá mais para uma centopeia do que uma barata. Mas então, é angustiante, assim, como? Você pergunta assim, como que ninguém faz nada? Como é que a pessoa... é revoltante, é um livro revoltante, é muito bom e você precisa ler, é isso. O livro que eu li em seguida foi um que dei ele para Adri, esqueci de descer com ele aqui para mostrar, vou pôr a capa dele aqui, chama A Casa no Fundo do Lago, do Josh Malerman, que é o cara que escreveu O Caixa de Pássaros. Então, é um livro... É um infanto juvenil que conta a história de 2 jovens que começam a se encontrar. Eles vão um passeio de barco e chegam no lugar onde tem uma casa no fundo e eles começam a achar incrível a casa. É cheio de mistério porque tudo dentro da casa está impecável, a luz está acesa na casa. Mentira, a luz acende depois. Eles veem a casa no fundo do lago, eles mergulham, a casa está impecável, eles começam a considerar como se fosse a casa deles e eles começam a fazer os encontros mergulhando, indo
dentro dessa casa. Dei 2. Por que eu dei 2? Porque o final, ele quer contar alguma coisa, acaba não contando nada, tem enredo para ser muito bom, mas não é. Próximo livro que eu li foi esse aqui. Foi esse, As Valquírias, do Paulo Coelho. Então, meu primeiro Paulo Coelho, deixa eu ver os outros livros. Não, eu já tinha lido Maktub. Foi o primeiro livro do Paulo Coelho, romance, que eu li. E eu vou te falar que eu gostei. Por que eu... Olha só, vamos lá, vamos explicar o contexto. Esse é o 4º livro dele, dos romances conhecidos. A Adri, minha companheira, leu esse livro porque ela gostou muito. Ela já tinha lido e já gostava muito. Ficou falando, eu falei assim, deixa eu ler. E eu gostei. E eu vou explicar que é o seguinte. Eu sou extremamente cético, eu não acredito em absolutamente nada. E é um livro místico. E mesmo eu sendo cético, eu achei muito bom, porque ele é muito bem escrito. E é curioso e é divertido de se ler. E tá aí, quebrando preconceito. Paulo Coelho. Acho que eu fui ler de pirraça porque a mulher falou mal do Paulo Coelho. O outro livro que eu li também está no Kindle, que foi o Personagem e Outras Fábulas Filosóficas, que eu também já citei lá no primeiro vídeo, que é outro livro de contos do Henri Bugalho. Então, o Henri escreve muito bem, gostei muito das histórias que estão ali. Vou falar assim, são contos reflexivos. Foi um livro daqueles que eu baixei quando ele distribuiu os livros dele de graça. Então tem quase todos aqui, exceto os últimos, mais recentes. Nossa, li 3 Henris Bugalhos no mesmo ano. Uau! Em seguida, eu fui ler Recursão, do Blake Crouch, que é um livro que saiu esse ano. E esse livro aqui eu gostei 1000 vezes mais do que o Matéria Escura. E é um livro excelente. É um livro que te faz pensar, refletir e ficar divagando. O que você faria? O que você faria e o que você faria. Vira e mexe você reflete sobre o que você faria de novo pensando na história desse livro. Para não dar spoiler, é um livro sobre viagem no tempo, só que dentro da sua consciência. E reviver momentos e momentos e momentos. Eu não vou dar spoiler, seria um ótimo livro para começar a fazer o canal, mas não fiz, perdi a oportunidade, mas tá aí. Gostei muito, dei 5 estrelas nele, gostei. O próximo livro, vou colocar aqui, que eu li no Kindle também, foi o livro que eu fiz a resenha, foi o meu primeiro vídeo do canal, que é o que eu estava lendo na época. O Homem Pós-Histórico, do Henri Bugalho. Não tenho o que falar dele, tá ali o vídeo na descrição, ou tá no card ou tá na descrição. Vamos ver se eu consigo fazer isso. O outro livro que eu li em seguida também não está aqui, minha mãe está relendo, é o Pra Sempre, Alice, da Lisa Janova, que eu também já fiz a resenha aqui no canal, que foi o segundo vídeo que eu fiz aqui no canal. O livro seguinte foi esse aqui, A Margem da Linha, do Paulo Rodrigues. Não vou falar absolutamente nada desse livro, porque eu já resenhei, já gravei o vídeo e falta editar e lançar. Talvez você, quando assistir esse vídeo falando sobre esse livro, já tenha visto o livro da resenha, ou não. Depois eu li um livro que eu ia fazer a resenha, mas não fiz, que é esse aqui, O Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é assim, é um livro confuso, difícil de ler, ele é curtinho, mas eu tinha que ler, reler, várias vozes. Eu gostei do livro, porque a história é boa, mas fica vago, porque muda o protagonismo da história o tempo todo, e as vozes o tempo todo, você tem que prestar muita atenção. Eu queria muito ter feito uma resenha desse livro, mas não fiz. É isso. Pedro Páramo, eu coloquei como bom, não coloquei como muito bom, mas precisa ser lido. Lerei quando eu pegar uma edição boa. Ah, sim. Edição Best Bolsa. Cheio de erro de ortografia, cheio de trema. O livro é de 2020, os caras não tiveram o trabalho de editar o texto para colocar na nova ortografia. Depois eu li outro livro do Josh Malerman, que é Mallory, que é a continuação do Caixa de Pássaros. Por que eu fui ler esse livro? Porque a Adriele leu, ficou me tentando, falar assim, aconteceu isso. Ah, não acredito. Peste de menino. É isso. Resumindo o livro, é isso. Então o que eu vou falar desse livro? Eu vou falar que ele é mais legal do que o Caixa de Pássaros, eu gostei mais. Tem um plot twist muito doido nesse livro e o cara caga no final do livro. Caga porque assim, o plot twist, ele podia ter aproveitado melhor, ele coloca uma solução pro problema dele, a coisa mais idiota possível. Ele coloca um ex-máquina aqui de novo, um Deus ex-máquina de novo, que assim, é ridículo, tosco, pífio,
estragou o livro, assim. Embora eu tenha gostado muito, coloquei 4 estrelas. 4 estrelas. Mas, assim, podia ter caprichado no final. Mas é melhor do que o Caixa de Pássaros. E você precisa ler ele para você poder se sentir satisfeito. Continuando, chegando no final, eu li esse livro aqui de psicologia, que eu comecei há muito tempo, demorei para ler. Terminei para ler só para completar a leitura mesmo. Totalmente desatualizado, cheio de racismo, cheio de homofobia, cheio de misoginia. O cara faz uns estudos psicológicos assim, negros têm menos capacidade cerebral do que os brancos. Só nisso aqui você chega e fala, porra, que livro bosta. E é isso, é cheio de coisa antiga, é o livro da década de 70, aí eu me arrependi, mas é uma introdução à psicologia. Ah, aqui eu entendi por que o terraplanista acha que a Terra é plana. Explica. Muito divertido de ler essa parte. Vou colocar a nota aqui agora que eu não tinha colocado. Vamos colocar 2. E finalmente, para acabar, os 2 últimos livros, 3 últimos dias do ano eu li 2 livros, que foi O Maníaco do Olho Verde, do Dalton Trevisan. Eu tenho a dizer sobre esse livro, é um livro de contos. Todos os contos começam da mesma forma, todas as narrativas são do mesmo jeito, todos os finais são toscos. É isso, nenhum conto eu gostei, nem eles se ligam, são interligados. Eu achei assim, mas o cara narra a mesma coisa e assim, eu coloquei que ele é totalmente estereotipado. Por quê? Porque ele coloca como toda pessoa pobre do livro não sabe ler, é burra pra caramba, ou é marginal. Tipo assim, não existe um pobre esperto, não existe um pobre inteligente, não existe um pobre trabalhador, é sempre assim, ou é um humilhante, ou ele é muito burro, não sabe escrever o próprio nome. Achei uma bosta de livro. Ainda bem que eu li ele antes de ler o próximo e último livro, que foi um dos meus preferidos, que é um livro assim, não posso lembrar da história, porque senão começa a chorar. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Cara, nossa, é assim, sem palavras. Se eu fosse escolher um dos livros que eu mais gostei no ano, eu acho que o que eu indicaria seria esse aqui. Então, os meus livros preferidos do ano, que eu separei aqui agora, foram A Morte do Ivan Illich. Esse aqui eu não vou colocar como se fosse preferido, não. O Metamorfose, do Kafka. A Hora da Estrela, com certeza. O Estrangeiro, do Camus, que eu amei. E O Peso do Pássaro Morto. Se eu fosse desses 5 que eu achei os mais incríveis do ano, eu acho assim que sentimentalmente eu colocaria que foi O Peso do Pássaro Morto, com certeza. Foi o livro assim, devastador, maravilhoso, exuberante, profundo, sei lá, qualquer outra palavra assim que designe coisa incrível. Mas assim, chega, né? Vídeo gigante. Como vocês já viram no vídeo que eu fiz do Desafio Pedrada, eu me propus a ler 100 livros. Vou gravar o vídeo agora sobre as minhas escolhas desses livros. É isso, comenta aí embaixo se você gostou de algum desses livros, se você já leu algum deles. Me xinga aí se você leu algum livro que eu falei que o livro era péssimo. E me fala dos livros que eu li, que você já leu, qual que você gostou mais e qual foi o seu livro preferido do seu ano de leitura, tá certo? Então foram isso aí, 50 livros. Nunca li tanto assim, foi a primeira vez que eu li 50 livros no ano. Eu costumo ler bastante, sempre em torno de uns 20 no máximo que eu lia. Agora eu li 50 e próximo ano 100. Vamos ver se a gente consegue. Então até o próximo vídeo, obrigado pela presença, um abraço e tchau.